Alô, 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 camaradas! Urra! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa a hora que você verá. O importante é que estamos nas ondas para mais uma transmissão anti-imperialista, contra-hegemônica e revolucionária do canal Guerra Patriótica. Vamos avançar. Peço a essa tropa boa que está aqui conosco, por favor, disparar o dedo no gostei. É muito importante, camaradas, que vocês disparem o dedo no gostei. Eu tenho tido problemas aqui com o YouTube, né? Aquele banimento fantasma corriqueiro, mas as métricas que eu pensava que subiriam, né? Nós temos um planejamento de dobrar o número de seguidores do canal, de assinantes, até o dia 31 de dezembro desse ano. Estão com uma série de dificuldades, por mais que eu tenha feito uma série de ações bilaterais, né? Então, as estratégias vão ter que mudar agora nesse mês de abril, e eu peço muita ajuda de vocês que disparem o dedo no gostei aí. E a turma que está chegando aqui pela primeira vez, por favor, rebenta aí, ativa o sino para a gente poder avançar. Um pedido também que eu preciso fazer é o plano B, que eu já falei para vocês, que estamos com livro novo na área, e o livro novo vai precisar de uma ajuda ímpar de todos. Essa ajuda começa aqui, ó, você indo lá no Instagram e entrando no Geoestratégia Estudos. Tá aí, ó o QR Code aí, aponta teu celular aí, pum, já vai lá, ó, Geoestratégia Estudos. Não deixa de ir lá, por favor. Me ajuda aí, porque lá é o plano B para a gente poder divulgar o livro novo, entendeu? Rebenta aí no Geoestratégia Estudos aí, para a gente poder avançar, certo? Essa tropa que está chegando aqui, beijo no coração, vamos embora. Vamos atualizar a situação na Ucrânia, porque a situação na Ucrânia parece ter engatado uma marcha ré, e eu vou falar sobre isso já já. Mas não podemos deixar de lembrar, eu lembrei hoje mais cedo no, no caramba, peraí que eu estou pequeno aqui, né? No Tiro Certo, dia 31 de março é lembrado como oficialmente, né, como o dia do golpe, do fatídico golpe de 64, que atirou esse país num merdelê completo, sustou as reformas de base, impediu que se edificasse no país mais profundamente um estado de bem-estar social, que vinha num avanço dialético, e era um momento de ascensão das forças populares por causa da união entre comunistas e trabalhistas, né? Uma postura extremamente transformadora da nossa sociedade. O golpe que foi tentado em 61 foi abortado pela mobilização do Brizola, se consumou em 64 a partir das ordens emanadas dos Estados Unidos. O golpe dado contra o Brasil, ele estava naquele contexto da Guerra Fria, de uma série de outros golpes de Estado que varreram a América Latina nos anos 50, 60 e 70 e que visavam impedir que a América Latina constituísse governos autônomos, governos independentes, governos que forjassem minimamente uma identidade nacional, que tentassem produzir soluções particulares para os seus problemas. Outro grande horror dos Estados Unidos era todo e qualquer tipo de integração latino-americana. Isso também causava um horror tremendo. Eu lembro de documentos que eu li do início dos anos 50, da reclamação dos Estados Unidos que não podia permitir jamais que Vargas e Perón cooperassem. A cooperação Brasil-Argentina sob o dueto Getúlio Vargas e Perón deveria ser impedida a todo custo. Da mesma maneira que os Estados Unidos agiu para impedir que o Vargas se candidatasse em 45 e que participasse do processo constitucional, principalmente pela lei
que o Vargas aprova, que é a lei de remessa de lucros para o exterior. É uma lei muito avançada para a época, que era um tiro no coração do imperialismo, porque o Vargas queria garantir que a maior parte dos lucros das multinacionais não fossem enviados para suas matrizes, que fossem investidos no Brasil. Isso depois ia retornar com João Goulart, né? E também sempre foi uma pauta que o Brizola brigou. Então, o primeiro golpe, a tentativa de golpe foi em 45, que impediu o Vargas. Né? O Vargas foi coagido a não disputar a eleição de 45 e foi apiado do poder para não participar da Constituição. Em 54, um novo golpe contra Vargas, agora eleito, com uma votação popular gigante, e ele é apiado do poder numa conspiração de militares e civis com ordens dos Estados Unidos. Vargas se suicida, susta o golpe, e, de novo, começa todo um processo de reconstrução da política nacional que ia se desfacelar. Partido Comunista na clandestinidade, e aí vem JK. Há uma tentativa de golpe também, a revolta de Jacareacanga, Aragaça e Jacareacanga. Dei a dica do filme aqui, Bela Noite para se Voar, fala um pouco disso. Quase que o JK não consegue tomar posse por causa da pressão dos militares. Vamos à eleição, elegemos Jânio Quadros e João Goulart. Jânio Quadros, também duramente pressionado, renuncia. Em 61, João Goulart, que é o vice, tem que assumir. Tentativa de golpe para impedir João Goulart de assumir. João Goulart assume com a solução do parlamentarismo, mas tem um plebiscito 2 anos depois que revoga o parlamentarismo e volta ao presidencialismo. Tinha que ter eleições em 64, não existia reeleição e o candidato era Leonel Brizola, nacionalmente conhecido, o deputado federal mais votado, uma grande liderança, um homem muito mais radical do que João Goulart, né, um homem mais profundo, seguindo a dialética do trabalhismo. João Goulart era mais consequente do que Vargas e Brizola muito mais do que Jango. E, obviamente, que os movimentos de esquerda, né, os comunistas, os setores que se autodefiniam como socialistas somente, todos eles apoiavam Brizola. Brizola tinha um arco de alianças, inclusive de militares de alta patente em torno de si. Então, o Brizola era grande aposta, era visto como um governo revolucionário, seria um governo revolucionário, porque ele ia governar com as reformas de base do presidente João Goulart, e aí Coreia comer aqui nesse país. Né? Inclusive, a sociedade civil, os movimentos sociais, clamavam por isso, né? por uma guinada mais radical, algo mais profundo. E as reformas de base dariam isso ao governo brasileiro. A edificação de um estado de bem-estar social, uma economia nacional, né, e uma proposta de inserção do Brasil como uma liderança autônoma na região. A Revolução Cubana assustava todo mundo e as guerrilhas na América Latina como um todo também tornavam o clima na América Latina bem explosivo. O golpe de 64 assusta tudo isso. 21 anos de trevas, de destruição, um dos primeiros lugares onde o golpe atinge é na universidade, acabando com o pensamento crítico, botando todos os militares nacionalistas e de esquerda e progressistas das Forças Armadas para fora, caçando o mandato de todos os políticos de esquerda, oprimindo a sociedade e arreganhando as pernas para o capital estrangeiro. Né? O processo de desigualdade nesse país é brutal. O Brasil vai inverter o seu rumo, ele vai deixar de ser um país agrário para ser um país urbano, mas desordenado, inchado. Começam aqueles grandes êxodos rurais, a fome no campo é muito grande, que o latifúndio avança, a ditadura não tem nenhum projeto para o campo que não o avanço do latifúndio, a monocultura vai se expandir, pecuária, café, cana,
é isso que vai borracha. Ainda tinha muito disso no Brasil dos anos 60. Isso, nenhuma infraestrutura para as áreas rurais, o Nordeste fica na mão dos coronéis, a região Norte vira terra sem lei, o único projeto é a Transamazônica, e a região Centro-Oeste vira a nova fronteira agrícola a ser avançada e ocupada pelo gado. Que tem ainda de um surto de industrialização, minimamente, é o Sudeste, pé de São Paulo, e alguma coisa ali no Sul muito tímido. E o Brasil vai passar por 21 anos de trevas, depois nós temos mais 5 anos de Sarney, depois mais 2 anos de Collor, depois anos ruins de Itamar Franco, 8 de FHC. Então, uma miséria desgraçada por causa do golpe. Ainda estamos vendo os filhotes da ditadura aí. Então, nós precisamos referendar e reverenciar todos aqueles homens e mulheres que se levantaram contra a ditadura, que foram perseguidos, foram mortos, foram torturados, que tiveram a sua vida alterada no grau máximo. Eu saúdo aqui particularmente Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, que eu vejo como 2 grandes heróis daquele momento. Carlos Marighella e Carlos Lamarca também, que foram nomes gigantes que surgem nesse bojo aí, muito forte. E quero mandar aqui abraço para 2 grandes amigos que eu fiz. Eu muito jovem, para ter ideia, eu tenho 50. Um que eu vou falar tem 92. E o outro que eu vou falar tem 86. Então, mas são meus amigos, eu com 51. A disparidade de idade, né? E eu os conheci, são 2 militares. Eu quero mandar um beijão grande para o professor Ivan Cavalcante Proença. Quem não conhece a história do Ivan Proença, procure. Eu tenho uma live aqui com ele ano passado. Hoje, coronel do Exército Brasileiro, que foi reconduzido ao cargo pela anistia depois de muitos anos de luta, deveria ser general. Na época que deram o golpe, ele era capitão, já ia major. E Jacques Dornelas, capitão Jacques Dornelas. Na época do golpe, sargento do Exército Brasileiro, sargento de infantaria. Todas essas 2 figuras eu conheci no PDT. Cada um de uma orientação política diferente naquele momento do golpe. Ambos militares do Exército Brasileiro, um praça e o outro oficial, né, que vão se conhecer na luta, vão se tornar amigos e vão juntos para o PDT anos depois. E permaneceram sob o comando de Brizola a vida toda. Então, quero mandar um beijão, estão bem idosos, né, mas estão muito lúcidos ainda, com as limitações da idade. Os 2 moram aqui na cidade do Rio de Janeiro, um mora na Zona Sul, o outro mora na Zona Norte. Todos 2 com as suas histórias contadas em documentários, livros e reportagens, e eu tenho muito carinho por eles, que eu aprendi muito com eles, e quero deixar registrado aqui o meu carinho, meu beijo grande para Jacques Dornelas, foi deputado federal em 82, propôs a lei, na época, para se fazer uma revisão da dívida externa, sofreu uma tentativa de homicídio por isso, chegando em casa, um tiro na mão, foi baleado, vieram para pegar ele, mas ele, sargento de infantaria, não estava de bobeira, né? Sacou o trambuco, sentiu a escama, sacou o trambuco e trocou tiro com os reaça, mas não se deram bem não, os reaça. E nosso querido Ivan Proença, que se tornou um grande intelectual, professor universitário, poeta, especialista em cultura, ensaísta, deu aula em tudo quanto foi universidade. Quero deixar um beijo para eles como símbolo máximo de resistência a essa odiosa ditadura que arrebentou a vida desse país. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse país é a merda que é por conta da ditadura. Não tenho dúvida. O Brizola deixou um ensinamento que é: nós precisamos recompor, né, o fio da história. O fio da história foi partido com o golpe de 64 e continua solto, partido até hoje. Esses anos todos de governo do PT, muito bom, muito legal, mas
nunca se tocou nas questões estruturais. As questões estruturais que o Brasil precisa não serão movidas pelo PT. Nós precisamos de algo muito mais, muito maior. Nós precisamos nos organizar. Parar de ficar reclamando do PT e passar para a ofensiva. Nós temos que assumir o comando. É isso que nós temos que fazer. Vamos embora, vamos avançar. Beijo grande aqui. Eu quero pedir essa tropa boa. Quem puder, me ajuda aí para a nossa transmissão chegar mais longe. Vocês devem estar ouvindo esse barulho da máquina da obra. Me perdoa. Quem puder, liberta aí um superchat, um sticker, coisinha pequena, qualquer coisinha ajuda. A tua curtida ajuda muito, mas se você der um superchat, um sticker, se você puder, ajuda mais ainda, que o YouTube entende que você está gostando tanto que está podendo dar uma força. Tá bom? Então vamos falar de guerra da Ucrânia. Bom, a guerra da Ucrânia deu uma embolada, né? Eu fiz aquela nossa transmissão de passada mostrando que era a hipocrisia de Donald Trump com essa história de que iria acabar com a guerra em 24 horas. É óbvio que isso foi uma promessa de campanha para enganar os seus eleitores. Mas é legal ver que a população estadunidense ela está de saco cheio da guerra. Ela já consegue entender que a vida dela vai mal também pela grana que está gastando na Ucrânia. E que muitos votos dados a Trump não foram só a cor laranja do Trump, foi por causa dessa proposta da guerra. Então, muitos estadunidenses de boa fé queriam se livrar da guerra. Queriam, não querem se livrar da guerra porque sabe que é um poço sem fundo. O Trump quer se livrar da guerra, mas ele quer se livrar de forma a obter lucro. E ele precisa de uma Ucrânia que se conforme a ele, se submeta a ele. No meio dessa história está a Europa. O Zelensky, ele precisa do dinheiro estadunidense, mas hoje ele está muito mais politicamente, ideologicamente ligado à Europa, que já trabalha para manter o Zelensky no cargo, fazendo uma eleição. A Europa hoje trabalha de maneira subterrânea para manter Zelensky no cargo. O Trump não quer o Zelensky. O Trump sabe que com o Zelensky ele não vai conseguir o que ele quer da Europa, porque o Zelensky é um homem que já está seduzido, não vai conseguir o que ele quer da Ucrânia, porque o Zelensky já está comprometido e seduzido pelos liberais europeus. E a Europa acelerou o seu projeto guerra, ou seja, apostar na continuação da guerra na Ucrânia, de maneira a isolar a ideia do Trump de paz agora com lucro e de isolar a Rússia, de impedir que a Rússia consiga paz. Porque se a Rússia em guerra já cresceu economicamente, tu imagina a Rússia sem guerra. Vai crescer muito mais. E enquanto eles conspiram contra a Rússia aprofunda seus laços com o sul global e com a China. Sem guerra, isso pode ser feito de maneira ainda mais voraz possível, mais exitoso possível. Então, a ideia é manter a Rússia na guerra o máximo possível, até o último ucraniano. A Europa está cagando e andando para a Ucrânia. Tentar desgastar essa Rússia e também tentar desgastar as ideias econômicas, comerciais e oportunistas do Trump nessa Ucrânia. Ou seja, essa Ucrânia ela virou um cavalo de batalha usado hoje pela Europa contra a Rússia e contra o Trump. Por mais que essas duas figuras tenham interesses distintos no cenário internacional, elas convergem na Ucrânia, Trump e Putin, porque, por motivos distintos, eles precisam da paz na Ucrânia. Para a economia russa avançar mais ainda, acabar a guerra, acabar a morte, acabar o investimento gigante que a Rússia está fazendo na guerra, né? A Rússia tem um problema sério, tem mais mulher do que homem. Homem em idade produtiva, ficar queimando esses homens na guerra é ruim para essa Rússia. A economia russa está crescendo, precisa de mão de obra, e o Trump precisa estabelecer as riquezas da Ucrânia para os Estados Unidos, porque isso vai ajudar o Trump na sua corrida comercial, na sua corrida econômica, na sua corrida industrial, na sua corrida imperialista contra a Europa.
Aquela relação de complementariedade entre a economia europeia e os Estados Unidos acabou, pelo menos nesse momento. O Trump quer competir com a Europa. O Trump vê o capital europeu não mais como um complemento ao seu, mas como um capital a ser derrubado, um capital a ser superado. Esse é o cenário. Então, esse cenário mantém a guerra viva. A guerra hoje ela é de interesse estritamente europeu. A Europa hoje tem um interesse muito grande e também tem um interesse em se rearmar. Há uma chamada em todos os países da Europa para serviço militar obrigatório, Polônia, Lituânia, Alemanha, e tem mais. Para garantir que a guerra vai continuar, a França e a Inglaterra trabalham para enviar tropas para a Ucrânia, mesmo com todos os alertas e ameaças russos. Ou seja, a França e a Inglaterra sabem que enviar tropas para a Ucrânia é provocar a Rússia. E que se isso for levar a Rússia para a guerra, bom, melhor ainda. Porque agora a Rússia vai ter que, de fato, brigar contra a União Europeia. Né? E, às vezes, essas coisas de Rússia imperialista, isso para mim é uma pobreza intelectual, uma mediocridade do caralho. Mas veja, essa Rússia, veja, a Rússia que é um país capitalista, ela está lutando uma guerra há 3 anos sozinha contra a União Europeia e os Estados Unidos. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas isso é uma vitória gigante. Vocês têm ideia da quantidade de dinheiro que tem a OTAN? Vocês têm ideia da quantidade de armamento que tem a OTAN? Vocês têm ideia da quantidade e a força da indústria dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Itália, fora os outros países, todos produzindo e mandando armas e munições e equipamentos para essa Ucrânia? Além de muito dinheiro e muito mercenário, esse dinheiro não acaba. A cada momento se aprova um orçamento maior para a OTAN e a Rússia continua avançando, avançando, avançando. A Rússia até hoje não perdeu uma batalha. A Rússia não recuou 1 centímetro. Isso tem que ser observado. Às vezes, a trivialidade que a imprensa trata a guerra não faz com que nós façamos, né? Não evita, né? Que nós façamos uma reflexão de o quanto grandiosa essa Rússia está sendo no campo de batalha, no campo da inteligência e mais, como é que a articulação dela, o soft power dela, tem crescido mesmo com uma brutal propaganda rusófoba, anti-russa. A gente não conhece aqui no Brasil um filme russo, um desenho russo, uma comida russa, uma marca russa, um produto russo, nada. Nós não temos nada aqui. As maiores referências que nos ligam à Rússia ainda são a União Soviética e a Segunda Guerra Mundial. A nível positivo, que negativo, o Putin é ditador e a Rússia é uma ditadura e lá se enforca gay no meio da rua. É o que se ouve da Rússia. Mesmo sem esse soft power, essa Rússia hoje transita pelo sul global, transita no Ocidente, transita na América Latina, transita na África, tenta manter uma linha de solidariedade com vários países, mesmo com escassez de dinheiro, porque essa Rússia não é um país milionário. A indústria russa ainda está em franco desenvolvimento. E mesmo assim, essa Rússia está ganhando a guerra no campo de batalha, no estágio da guerra híbrida e mais. Ela consegue hoje subverter toda aquela propaganda ideológica de Rússia malvadona, Putin ditador. O Putin se tornou uma celebridade pop. Olha que coisa curiosa. A partir da propaganda negativa que esses instrumentos das big techs lançaram aqui no Brasil. Aqui no Brasil, no Ocidente, na América Latina, na África. Aqui no Brasil, a figura do Putin se tornou gigante. Gigante. Para o bem e para o mal. A ideia era combater o Putin. O Putin tinha que ser visto como algo mal. Mas não é. Eu fui jogar o Airsoft
para vocês terem ideia, onde é um antro de gente alienada e reacionária. O dia que nós fomos jogar com o grupo Wagner, olha que coisa curiosa, a maioria das pessoas se inscreveram no exército russo. A maioria. A parte, o jogo é meio a meio, né? Tu abre duas tabelas. Tu vai entrando aqui. Depois que aqui encher, a tua inscrição automaticamente vai para outro time. O que era o exército russo encheu rapidinho. Eu cheguei lá, todo mundo tinha pet da Rússia e do grupo Wagner. Olha que coisa curiosa. Então, isso é uma corrente que eles tentaram deter e isso não foi detido. Tu não vai ver ninguém lá jogando com a bandeira da França, com a bandeira da Itália, com a bandeira da Alemanha, mas você vai ver gente tem bandeira dos Estados Unidos, tem de Israel, mas tem da Rússia. Olha que coisa curiosa isso. Então, hoje, a situação na Europa é perigosa. É perigosa porque a Alemanha vai se rearmar, a França vai se rearmar, e esses liberais, existe manual de sobrevivência sendo entregue na Suécia e na Finlândia, tem aviso na Espanha para estocar, para os europeus ter sempre estoque de 72 horas de comida em casa. Hoje, uma das coisas que mais se contrata na Europa é a construção de bunker, aquela paranoia que tinha daqueles malucos nos Estados Unidos, agora tem na Europa. Entendeu? A venda desses geradores, negócio de energia, isso aí voou lá na Europa. A quantidade de gente comprando binóculos aumentou. Tudo isso a gente tem informação, lê e vê o tamanho da doença, a neurose que essa Europa. Só que isso não é só um sentimento anti-russo, isso é um sentimento reacionário. Isso bate na esquerda, no socialismo, nas forças progressistas, de maneira colateral. Então a gente não tem que ver isso só como algo anti-russo, isso é anti a gente. Isso é anti a nossa luta, nossas ideias também. Porque esses que tomam essa postura anti-russa, na sua esmagadora maioria, são gente reacionária. Gente reacionária. São liberais com tendências reacionárias. E que não fazem o menor esforço para estarem ao lado do fascismo contra a nossa luta. Então, há de se perceber, eu volto a dizer para vocês, eu refuto por completo essa história de Rússia imperialista, isso é uma loucura. Rússia amigo do Putin, isso é uma loucura. Né? Ver o papel da Rússia na África, ajudando os países do Sahel. Que porra de país imperialista está ajudando os países do Sahel a se desenvolver? Que porra de país imperialista mantém uma política internacional com base no ganha-ganha? Nunca vi isso. São coisas que subvertem a minha humilde inteligência. Bom, eu vou pedir essa tropa boa aí, que também não deixa. Ó, eu trouxe as imagens hoje, por favor, me ajuda aí. Ó. R$ 80 com frete grátis, o Exército Vermelho na mira de Vargas. Aqui, ó, o livraço para você entender o lado B do Brasil na guerra. Como é que o Getúlio viu a guerra? Como é que a Batalha de Moscou, Stalingrado e Kursk foram vistas no Brasil? Como é que o anticomunismo doentio queria proibir até notícia, venda da guerra? Aí, R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. Cheio de documentos inéditos da história do Brasil. Tu vai gostar bastante. Seguindo nessa linha, olha aqui, ó. Primeiro livro escrito por um brasileiro sobre o Exército Vermelho. Esse livro me rendeu 2 homenagens, aquelas medalhas que eu tenho do governo russo. Né? Aqui, ó. R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. Aqui você vai conhecer toda a epopeia do Exército Vermelho soviético na luta contra os fascistas. Compra que tu vai gostar muito, 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 muito. R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. E o livro que a gente pode dizer assim, que é uma trilogia, né? Porque se você comprar os 3, tu está no campo da Segunda Guerra Mundial. Olha aqui, ó, o livro do camarada Stalin. Eu acho que é livro sobre Stalin, só eu e o professor Leujane temos, né? Aqui, ó. Joseph Stalin sobre a Grande Guerra Patriótica. Aqui tu fica atualizado com os discursos, as ordens,
né, os pronunciamentos e entrevistas que o Stalin deu durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui você pode conhecer a guerra a partir do que o Stalin falava, do que o Stalin ordenava, do que o Stalin pensava. Está aqui, R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. Se você comprar os 3 livros, pô, João, quero os 3, o frete continua grátis, né? E você ainda escolhe alguma dessas placas aí. Comprou 3 livros, frete grátis, e você leva uma placa dessa daí. Escolhe aí, aqui ó, as placas da Grande Guerra Patriótica aí. União Soviética, Moscou, Leningrado, Stalingrado, Kursk, Sebastopol, Minsk e Berlim. Ou então tu pode escolher aqui das cidades aqui, dos movimentos. A placa você escolhe e leva aqui. Pô, João, eu não quero livro, eu quero placa. Tá bom, a gente tem uma promoção de placa também. Uma placa é 80, duas é 130, três é 180, 4 placas, R$ 250, e você ainda leva uma quinta grátis. Tu leva a quinta placa grátis, entendeu? Preço mole, mole, tudo frete grátis, vai com tudo. Gente, só um minuto aqui, peraí. Bom, vamos voltar aqui. Nós estamos reunidos aqui para a gente falar da Ucrânia. Então, vamos dar uma olhada na linha de frente? Dá uma olhada nessa linha de frente aí para ver como é que está. O mapa é de hoje, 31/3/2025. Atualizadíssimo, atualizadíssimo, atualizadíssimo. Tive de dar uma parada aqui para resolver o negócio da obra aqui rapidinho, mas vamos embora. Vamos avançar aqui, vamos atualizar a nossa linha de frente para a gente ver como é que está isso aí e a gente entender a guerra. Né? Peraí. Bom, esse aqui é o mapa geral. Isso aqui é o mapa geral. Veja como é que a linha de frente está florida, né? Os sinais vermelhos são os ataques russos, é o avanço russo. Os russos reclamam 3 províncias, já falei isso aqui, repito: Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson. Kherson tem a península que liga a Crimeia. Eu vou contar a história dessa península, que tem uma batalha no meu Instagram, que ó, tu vai lá no meu Instagram, @Guerra Patriótica, tem 3 Instagrams que você precisa me ajudar. @Guerra Patriótica, @Paiol Literário 1 e @Geoestratégia Estudos. No Instagram Guerra Patriótica, tu vai conhecer sobre a Batalha da Península de Kherson, que foi a primeira operação anfíbia da Segunda Guerra Mundial. Foi feita pelo Exército Vermelho para retomar Kherson e tentar retomar a Crimeia. A operação foi um sucesso, mas o contra-ataque alemão transformou ela em fracasso. Foi a partir daí que se inicia a marcha alemã em direção ao Cáucaso, que vai confluir na chegada da cidade de Stalingrado. Procura lá no meu Instagram, no Guerra Patriótica, que eu conto em capítulos com muitas fotografias da época, muito legal para tu entender isso. Bom, voltando aqui para o dia 31/3/2025, essa é a linha de frente atual na Ucrânia. Veja que há um predomínio russo muito grande e aquele número, né, entre 22%, 21% e 22% do país foi tomado pelos russos, ou seja, 1/5 da Ucrânia foi tomado pelos russos. Aquela bolinha azul ali no meio significa as baterias antiaéreas que tem em Kiev, né? A proteção antiaérea de Kiev. Veja como é que os russos estão, né, numa marcha acelerada em direção a Kiev. 3 anos de guerra, não houve por parte dos ucranianos nenhum movimento que refutasse, que fizesse os russos refluir. Então, o mapa é ruim para os ucranianos, muito ruim para os ucranianos. Aquela trepinha vermelha, já falei outrora, ali é a Transnistria, que existe um projeto da Transnistria se conectar à Rússia a partir da Romênia. Né? Você tem ali Romênia, Moldávia e a Ucrânia. Eles acreditam que se os russos chegarem a Odessa, tomarem Odessa, anexarem Odessa,
será estabelecido um corredor até a Transnistria. Será inevitável. Esse corredor vai acontecer. Isso vai mudar toda a geopolítica da região, porque isso vai exigir uma nova geoengenharia por parte da OTAN, da União Europeia, porque aí a Federação Russa se torna um país muito maior e com territórios, né, profundos no leste. Agora, tu imagina ali na pontinha da Transnistria a Rússia encher aquilo ali de míssil que nem faz em Kaliningrado. Que nem faz em Kaliningrado. Ou seja, essa Rússia vai estar cada vez mais próxima dos centros de poderes europeus. Não que ela já não esteja, não que ela hoje já não possa acertar Londres, Madrid, Paris, Berlim, ela pode isso. Mas quanto mais perto, mais exato e mais volume. E tem outra coisa também, né? Tem esse soft power, porque aí você vai ter uma carga maior de cultura russa na região. Eu vi um pouquinho disso lá em Kaliningrado, quando eu fui ano passado em Kaliningrado, que é um local belíssimo para se conhecer, uma quantidade gigante de turistas. Uma quantidade gigante de turistas europeus, apesar das sanções, das proibições, das dificuldades para se chegar em Kaliningrado, uma quantidade enorme. Por quê essa quantidade enorme? Porque quando você converte do dólar, o rublo ele se torna interessante. O preço das coisas é extremamente convidativo. O custo de vida em Moscou, né, que era um custo de vida muito elevado com uns anos atrás, esse custo caiu em Moscou e caiu na Rússia toda. Por quê? Porque a Rússia aumentou a sua produção interna. Então, muitos bens e serviços russos baratearam, porque eles se voltaram para o mercado interno. Então, lá em Kaliningrado, eu pude passear, comer, beber, andar de táxi, andar de trem, visitar museu, por um preço muito menor do que seria, por exemplo, no Brasil. Uma cidade como o Rio de Janeiro, para fazer tudo isso, é muito mais caro do que foi Kaliningrado. Então, tinha uma quantidade grande de turistas que não estavam nem aí para a guerra, nem para as propagandas anti-russas. Bom, cenário geral está aí. Vamos agora ver como é que isso se caracteriza. Bom, ao norte, eu sempre falei para vocês, eu era até chato com isso. A Ucrânia penetra na linha em Kursk, mas a Ucrânia não domina Kursk. Penetra por causa da linha, uma grande estrada que liga Sumy a Sudzha, porque ali era tudo um país só. Até ontem era tudo um país só. Bom, só que isso aí é Belgorod. Isso aí é uma outra aventura ucraniana. A Ucrânia está sendo massacrada com as suas tropas cercadas em Kursk. Vocês lembram que até o Trump fez apelo para os russos não esmagarem os ucranianos. O que a Ucrânia faz? A Ucrânia, cara, o comando ucraniano mostra um desprezo muito grande pelos seus homens. Eles vão lá e mandam a Rússia, mandam suas tropas agora atacarem Belgorod, que é um território do lado de Kursk. Ali onde está aquela manchinha azul é Belgorod. Da linha lá para dentro, na parte vermelha, ali é Rússia. A Rússia está moendo os ucranianos em Belgorod, e veja, o vermelhinho mais claro já é dentro do lado ucraniano. Olha o tamanho da penetração que a Rússia está fazendo dentro do território ucraniano em direção a Kharkiv. Aí onde está a bolinha vermelha, ali é Kharkiv. Então os russos voltaram a magoar Kharkiv, muito ataque aéreo em Kharkiv, e agora voltaram a se desdobrar em direção a Kharkiv. Os ataques a Kharkiv tinham parado. A linha russa estava detida lá em cima. Não há interesse russo em tomar Kharkiv.
Mas aí a Ucrânia vai, manda sair tropas de Kharkiv e atacar Belgorod. Olha lá aquela manchinha azul lá entre os vermelhos. Repara que aquela manchinha azul entre os vermelhos já está ficando cercada, como está em curso. Isso é uma loucura, isso é uma aventura. A Ucrânia, ela tem tanto dinheiro da OTAN que ela se dá o luxo de queimar homens e armas em abundância para dizer que está dentro do território russo e que contra-ataca e que tem vitória e que o russo está perdendo a guerra. Fazem isso. Isso é uma vergonha. Eu vou dizer uma coisa para vocês: um dia eu espero que os ucranianos honestos acertem contas com esses comandantes militares ucranianos que fazem isso. Aqui nos canais do Telegram, da guerra, as imagens são aterradoras. Eu vi uma imagem de um soldado russo, que ele tem um monte de soldado ucraniano morto em Belgorod, e ele chama o repórter, começa a esculhambar o repórter filmar e fica puto, briga com o repórter não queria filmar. Entre os mortos, tinham duas mulheres. Entre a infantaria que foi morta, tinham duas mulheres ucranianas. E o soldado queria que ele mostrasse isso. Como é que a Ucrânia está mandando mulheres para a linha de frente para lutarem como soldados de infantaria numa zona extremamente quente. O repórter não queria mostrar por isso, né? Se tratar de mulher, mas ele queria que mostrasse para revelar, né? Esse absurdo. Então, veja, a situação na Ucrânia é aterradora, militarmente falando. Deixa eu ver se eu acho aqui essa foto das mulheres. E o governo ucraniano ele continua insistindo nessa loucura. Olha essa cena. Olha essa cena na Ucrânia. O cara está sendo mobilizado à força. Vê se vocês vejam aí. O cara estava passeando com um bebê, um carrinho de bebê, e foi colocado à força para ser recrutado à força. O exército foi embora e largou o carrinho de bebê lá, cara, com um bebê. Ó, o cara tá passeando na rua com um carrinho de bebê. Olha lá. Aí chegou aquela turma da mobilização, que sequestra para te obrigar a servir. Te pegam, te põe na van e deixa o carrinho de bebê lá, rapaz. Olha que loucura. Aí depois eu li a manchete, 10 minutos depois passou uma pessoa, viu o bebê, começou a gritar que não sei o quê, que aí veio um monte de gente, e aí localizaram a mãe da criança, que já estava preocupada que o pai não voltava, e levaram o cara embora. Essa é a situação na Ucrânia. Isso achei a imagem aqui das mulheres. É uma situação de louco, de louco, de louco, de louco. A linha na Ucrânia. Depois daquela aventura fracassada em Kursk, eles agora estão inventando em Belgorod de que estão invadindo Belgorod, que estão tomando Belgorod. Deixa eu ver se está aqui. Não, acho que já apagou da mulher, não está aqui. Eu vou lá no meu canal no Telegram, não deixa de ir lá não. Vai lá no meu canal no Telegram. Vai lá no meu canal Guerra Patriótica no Telegram. Vou botar aqui, ó. Não deixa de ir lá no canal Guerra Patriótica no Telegram. Que tá tudo lá. Eu ponho tudo lá. Não deixa de ir lá. Gente, vai dando gostei aí, pô. Beijo grande a todo mundo aí. Cadê o Pinguim? Vambora, Pinguim. Dá o gostei aí, vambora. Arrebenta aí. Onde pinga não seca. Agradecer esse apoio gigante de vocês aí, por favor. Ajuda o canal aí. Bom, deixa eu ir para o próximo mapa aqui, ó. Ainda na parte norte, eu estou dando um zoom aqui. Veja, peraí, deixa eu botar isso aqui para vocês verem aqui, ó. Aqui, Kursk, cidade de Sutza, que estava parcialmente na mão dos ucranianos. Aí, ó, para vocês terem clareza, esse azulzinho é onde estão ocorrendo as batalhas. E aquele vermelho lá em cima, já se desdobrando da linha, são os russos cercando o contingente ucraniano que não tem mais como voltar.
E veja que aqui, ó, Sami, a cidade de Sami, que é a linha que ligava a Sudzha, sob ataque dos russos. Então, aqui a gente está dando um zoom, é mapa de momento, como é que a coisa está difícil para se manter essa ilusão. Veja, para manter essa ilusão de que a Ucrânia domina um pedaço do território russo e que a Rússia está perdendo a guerra e que a Ucrânia consegue fazer operações ofensivas, queima gente, material, sem o menor pudor. Sem o menor pudor. A ponto do Trump vir a público, acho que vocês lembram, na semana passada e retrasada, pedindo Putin para não esmagar os soldados ucranianos. Ou seja, a presença dos soldados ucranianos em Kursk, eles vinham aqui dessa cidade onde está a bombinha aqui, Sudzha. Era daqui que eles iam, para lá. Eles agora não conseguem retornar. O cerco se fechou sobre eles. Está o Trump pedindo por eles. O que o Putin falou? Manda eles se renderem. Se render, está tudo certo. Se continuar lutando, vão ser tratados como terroristas e serão esmagados. Né? Então, e isso que eu mostrei aqui para vocês é a parte norte da guerra. Parte norte da guerra, onde ela tomou um contorno especial. Por quê? Porque ali estão dois objetivos que os ucranianos cismaram de entrar: Belgorod e Kursk. Eles saem da onde? Kharkiv, aquela cidade que eu mostrei para vocês. O que Kharkiv tem de importante? Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia, depois de Kiev. Segunda maior cidade da Ucrânia. Então, é uma grande cidade, um grande centro comercial, residencial, muitas fábricas, muitas unidades militares. É de lá que parte esses ataques para o território russo, que são verdadeiros factoides, porque o fato de você cruzar a fronteira russa, cruzei a fronteira, estou aqui perto da linha da fronteira, dando tiro, ataquei, tomei conta, isso não significa que você dominou a região. A fronteira aí é uma fronteira extremamente capilarizada. Por quê? Porque antigamente não existia fronteira, era um país só. Durante 80 anos foi uma coisa só. Na verdade, durante quase 100 anos foi uma coisa só. As fronteiras começaram a ser estabelecidas aí, nem com o fim da União Soviética. As fronteiras começaram a ser estabelecidas aí a partir de 2015. Ali começou a ter fronteira. E é uma região de mata um tanto densa, de baixo povoamento e de grandes florestas. Um local de encharcados, de alagadiços. Então, não é um local de fácil trânsito e não é um local onde você deve se preocupar muito em proteger, porque o inimigo não consegue evoluir por conta do terreno, por falta de construções, por falta de infraestrutura. Então, ali é uma área que você pode ficar até um tanto relaxado. Não significa que tu cruzou a fronteira, que tu está dominando aquela parte do país. Pelo contrário, tu está ali se fudendo. Está ali de palhaçada que está ganhando morteiro, mina e drone na cabeça. Então, voltando para o sul do país, a coisa é diferente. No sul, os russos têm um predomínio maior. Contudo, ó, essa é a Península de Kerch. Península de Kerch. Ali, aquela tripinha é a Transnistria. E aquela letrinha ali no canto, né, é Odessa. Acho que dá para vocês lerem aí, é Odessa. Se os russos dominarem Odessa, primeiro o caminho dos ucranianos para o Mar Negro se encerra. Acabou o Mar Negro. A Ucrânia vai colapsar a nível de comércio internacional. Vai praticamente colapsar, porque ela perde o Mar Negro. 2, o território russo se conecta à Transnistria. Os russos eles têm uma dificuldade para avançar aí, porque aí são áreas de rios, canais e também de alagadiços. Se tem uma coisa que não evoluiu muito da Segunda Guerra Mundial para cá, é o transporte de tropa em áreas alagadas. Por mais que hoje você tenha maiores e melhores veículos anfíbios, que você hoje consiga transportar um número maior de tropa, você ainda tem dificuldade nesse deslocamento, na edificação de infraestrutura
para driblar esses alagadiços. E mais, hoje você tem um exército que demanda muito mais coisa. Então, para evitar o frio, você tem que carregar grandes geradores, grandes provisões de água, grande quantidade de comida, grande quantidade de munição, oficinas, radares, armas antiaéreas. Tu tem que transportar muita coisa. Se isso não for transportado em uma escala segura, a hora que você estiver transpondo esses obstáculos, você vai ser severamente atacado. Então você tem que construir um sistema de escala que assegure você transportar todos esses itens numa ordem pré-definida que lhe permite estabelecer uma cabeça de ponte segura. Só que nessa região, os ucranianos também têm grande quantidade de tropa. Por quê? Porque Odessa está inundada de tropas mercenárias, tropas da OTAN e unidades de elite da Ucrânia. Como a ofensiva é russa, é ela que tem que se virar para transportar tudo isso, ir para pontos seguros e continuar assaltando. Vocês podem ver em casa, se vocês derem um zoom nessa imagem, ela é toda entrecortada, entremeada de rios e canais. Então, por terra, os russos têm que fazer esse arco aí, chegar até Odessa, saltando em muitas áreas alagadas. Para que ele consiga diminuir isso, ele teria que ir mais profundo na Ucrânia, andar mais para dentro, estando mais vulneráveis a ataques. Se ele andar mais em direção ao interior do país, os russos vão sofrer uma coisa que não sofrem agora: ataques da aviação ucraniana. A aviação ucraniana hoje é bem pequena, bem reduzida, mas ela ainda existe, patrulhando o perímetro próximo de Kiev. Essa aviação ela é capaz de mudar o rumo da guerra? Não. Mas além de drone, além de canhão, além de morteiro, já tem aviação. Então, os russos eles têm, por terra, entrecortar todos esses canais para chegar a Odessa. Professor, por que o João, pensando no meu filho, por que a Rússia não faz uma grande operação anfíbia e desembarca em Odessa? É difícil. Você, para fazer essa operação anfíbia em Odessa, você ia precisar de artilharia naval. Você ia precisar encostar navios ali que bombardeassem a cidade. Você ia precisar uma quantidade grande de força aérea que bombardeasse a cidade, que garantisse a você uma cabeça de praia, não uma cabeça de ponte, aí uma cabeça de praia. E essas cabeças de praia cobrariam um preço muito caro da população civil, que é proeminente russa. Você ia matar muitos civis, você ia colocar em risco a vida dos civis que são de orientação étnica russa. Entendeu? Então, uma operação segura para garantir que as tuas tropas cheguem a Odessa, tomem a cidade, necessita que você, primeiro, tenha uma logística gigante para entremear esses rios e foz que nós estamos vendo aí todo no mapa, nesse arco. E dois, se você for atacar Odessa frontalmente pelo mar, você vai precisar de grande quantidade de navios, os canhões navais aquela porra gigante, 400 milímetros, tudo fode com a vida da cidade. Você vai ter que jogar aviação aí, tu vai arrebentar a cidade e vai matar uma grande quantidade de população civil, coisa que os russos têm evitado há muito tempo. Os russos torcem o quê? Os russos vão tentar se aproximar ao máximo, mas torcem sim que Odessa consiga se levantar internamente. Você tem uma resistência anti-ucraniana dentro da cidade, que promove uma série de ações aí dentro da cidade, mas que estão sob forte vigilância. Muitas unidades de repressão, de polícia, da OTAN, operam em Odessa. Por quê? Por causa da Transnistria. Existem soldados russos na Transnistria. Entendeu? Então há um medo muito grande que se use a Transnistria. João, então por que não usa a Transnistria para ir para lá? Porque se você faz a Transnistria uma ponte para atacar Odessa,
a Transnistria vai ser alvo de ataque da Ucrânia. E o país não está preparado para isso. Aí você teria que levar grande quantidade de tropa para proteger a Transnistria, o que iria inviabilizar o teu ataque a Odessa. Entendeu? Veja, aqui eu dei um zoom no mapa da península de Kherson. Veja a dificuldade que as tropas russas vão ter. Elas vão ter que saltar esses rios, esses canais, essas foz, esses afluentes, e isso não é fácil. Essa parte de Kherson é uma parte densamente povoada. Você atravessar isso não é fácil. Com grandes quantidades de equipamento, fica difícil. Em áreas descobertas, você transita com grande quantidade de tanques e material, e comida, e munição, com uma certa facilidade. Agora, num local urbano, você vai ter mais dificuldade. Então, olha o que a Rússia faz aí. Ela bombardeia e tenta criar pequenas cabeças de ponte nesses assaltos. O que ela quer fazer? Criar uma pequena cabeça de ponte, plantar, levar armamento, cria uma segunda, cria uma terceira e vai devagarzinho tentando evoluir. É um trabalho delicado, não é fácil. Os ucranianos também têm muitas armas, a OTAN enche eles de armas, muito drone, a vigilância dos satélites da OTAN informam os ucranianos em tempo real. Os russos, muitas das vezes, não têm efeito surpresa. O efeito surpresa nessa guerra é raro, como foi aquela operação em Kursk, que os russos foram por dentro do encanamento de gás. 800 russos cercaram os ucranianos, aí é outra história, debaixo da terra, mas aí não tem debaixo da terra. E aí o perigo é o seguinte: você precisa levar grande quantidade de tropa e saltar o rio. Nesse salto no rio, você vai estar vulnerável. Algo semelhante ao que foi aí na Segunda Guerra Mundial e o que foi em Stalingrado com as tropas que tinham que cruzar o Volga. É possível fazer, mas o custo é alto. E o problema é que os russos também estão lutando em outros teatros de operações. A guerra tem um arco aí, quase mil quilômetros de guerra. Então, para você forçar a mão aí, corre o risco de você diminuir tropas em outra ponta e dar sopa para o inimigo. Então veja que o perímetro não é fácil. Essa imagem aí é aquilo aproximado que a gente viu. Odessa fica para a esquerda aí, vamos para Odessa e vai pela esquerda. Mas pode ver que os russos estão sempre atacando os objetivos militares ali em Kherson, porque ali tem grande quantidade de tropa para evitar que os russos saltem. E aí os russos vão lá, bombardeiam sempre que o aglomerado ucraniano cresce. Os russos vão lá e os russos fazem isso também muito habilmente, que é fingir que vão saltar, que vão atravessar, a Ucrânia concentra grande quantidade de tropas, os russos vão lá com artilharia, e aí dispersa, mas os russos também não saltam, ensaiam, entendeu? É uma situação difícil. Não, nunca percam. Vai lá no Telegram que tu vê tudo isso que eu estou falando com imagem real. Não percam de vista que a Rússia luta contra países que juntos são muito mais poderosos do que ela. Não percam isso de vista. É uma luta quase como Davi contra Golias. Veja, essas informações continuam circulando de tropas da Coreia do Norte. Esqueçam isso, que isso é mentira. Eu mostrei primeiro o norte, mostrei agora o sul, e agora a gente vai ver o centro. Dois eixos, centro-norte e, perdão, centro-sul e centro-norte. Esse eixo aí é a região central-sul. Veja que a quantidade de tropas é muito grande. Aí é a região de Zaporizhzhia. Os russos controlam cerca de 50% de Zaporizhzhia. O controle total de Zaporizhzhia é lá na cabeça do Dnieper. Onde é que é? Está vendo o mapa aí? Está vendo aquela região central onde começa o rio? Onde várias estradas confluem para o meio do mapa? Ali é o final de Zaporizhzhia. Ali é o final da província de Zaporizhzhia. A partir dali começa uma outra província. Os russos reclamam tudo isso. Até aquele meio do mapa ali que está cheio de estradas. Por quê? Os russos vão controlar o Dnieper. E tendo essa parte central comando russo, por terra
não haverá mais condições de acessar o território russo. Você não vai chegar mais em Moscou por terra. Acabou. Então há uma luta para chegar ao Dnieper. Eu acredito que os russos têm o plano de chegar ao Dnieper e parar, que nem era lá em cima em Kursk. Os russos nunca tiveram a intenção de pular da fronteira em direção a Sami. Nunca tiveram. Para eles, Kursk estava bom, porque eles sabem da dificuldade que é tomar Kharkiv. E aí a mesma coisa. Da cabeça do Dnieper em diante, a defesa dos ucranianos é muito grande. Muito grande. E interessa, a não ser que você queira tomar Kiev, que não é esse a proposta dos russos agora. Então, veja, nessa frente aí, o predomínio russo é muito grande. Mas vejam como a linha de frente é extensa. Como é que os russos travam uma série de batalhas consecutivamente ao longo de toda a linha. Isso leva à dispersão das suas tropas. Nenhum comandante militar quer isso. Quer dispersar suas tropas. Quanto mais você concentrar suas tropas, é melhor. Mas a linha se tornou tão grande que os russos têm que dar conta disso. Então, cada bolinha dessa daí, vermelha, é uma ação russa. Ou é uma tropa de infantaria, ou é um grupo, ou é um drone, ou é uma artilharia. Cada uma dessa daí representa uma ação dessa. Então, repare que é algo longo. É um trabalho do caramba você proteger toda essa linha, alimentar todo mundo, levar munição para todo mundo, planejar os assaltos, não recuar. Né? E você está lutando com tropas que nunca estão sem dinheiro, onde o problema nunca é dinheiro, onde o problema nunca é munição, onde o problema nunca é gente. Porque quando falta ucraniano, eles vão lá e contratam mercenários. Você está lutando quase que contra uma fonte inesgotável de recursos. Lembrem que eu falei no nosso último encontro que o Trump renovou todos os acordos com a Ucrânia de inteligência e de fornecimento de armamento. Aquilo que ele dizia, vou acabar com a guerra em 24 horas. Isso não existe. Do mesmo jeito que a Europa percebeu de que continuar com a guerra é interessante para ela, para se contrapor à Rússia e aos Estados Unidos. Então há um plano, né, chama-se Plano Zelensky, que é manter o Zelensky no governo, que é manter Zelensky no cargo do governo. Vejam, aí é a região centro. Aquilo que a gente viu antes, esse conglomerado de armas ao sul. Aí é a região central mesmo. É onde você vê que é o núcleo da província de Zaporizhzhia. Aí há uma quantidade muito grande de tropas ucranianas. Há uma concentração de tanques, de artilharia, de mísseis muito grande. Essa região é uma área que está fortemente guarnecida. Repara que os russos aí têm dificuldade para avançar. Né? Repara que no sul as bolinhas vermelhas estão crescendo. Ali na região central ainda faz um triângulo, faz o chamado saliente, muito semelhante ao que foi o saliente de Kursk durante a Segunda Guerra Mundial. Faz um saliente para dentro da linha russa. Existe uma dificuldade, né, dos russos avançarem, devido à região ser extremamente fortalecida. A OTAN joga tudo aí, tudo que tem de melhor. Hoje, o que tem de melhor de arma está aí, está nessa região dos Zaporizhzhia. Por isso que os russos aí têm avanço a conta-gotas, entendeu? Não deixam de avançar, sempre avançam, mas é um avanço custoso, penoso, não é fácil não, não é fácil mesmo. Bom, deixa eu ir aqui para uma outra aqui, ó. Aqui é essa parte do centro que a gente viu menor, aqui está ampliado, aqui é Krasnotar, uma região importante perto de Prokhorov, que os russos precisam tomar. Lembra que a gente na outra imagem estava vendo o saliente, aquele bico? Olha esse bico aqui, agora nós estamos com a imagem bem em cima do bico. Veja que aqui a linha aqui está muito parecida, diferente no sul, que ela já avança em formato de meia-lua, porque aí é onde os ucranianos têm jogado pesado, pesado. Aí a OTAN tem colocado o que ela tem de melhor aí. Repara que o avanço aí não é tão fácil.
Não é tão fácil. Então, grande quantidade de tropas, o tal do Batalhão Azov opera aí, setor à direita, aqueles fascistas com dinheiro da OTAN operam aí. Aí é uma área complicada, sem dizer que a geografia também não ajuda. A geografia não ajuda os russos aí. Aí não tem área de floresta, são muitas áreas de. Se fossem estepes, estepe não, uma pradaria, uma espécie de pradaria, estepe não, uma espécie de pradaria e região de planície, uma região de planície. Então, é uma região que você tem, não tem acidentes naturais para te ajudar, você não tem florestas para te proteger e é uma área de grande extensão agricultável, né? Então tem essa coisa de planície que permite, né, a visualização com muita exatidão do avanço russo. Visualização a partir dos satélites, né, que chama de visualização horizontal, e a partir da visualização não, visualização vertical e também visualização horizontal, ou seja, dos instrumentos de controle que estão em terra. Então, isso dificulta bastante toda vez que o russo acumula arma. Vamos avançar aqui, eles conseguem manobrar tropas e enviar, ativar seu sistema de defesa. Repara que tem uma linha verde aí, que é uma linhazinha de tênue de floresta. Eu já li que o objetivo dos russos é alcançar essa linha o mais rápido possível, porque essa linha daria uma cobertura natural para os russos e permitiria que ele fizesse concentração de tropa de maneira mais segura. Então, nessa região, que é a região de linha centro-norte, é onde os combates são mais difíceis para os russos, bem mais difíceis do que na linha sul e centro-sul. Aqui nós chegamos na extremidade da linha ao norte. Vocês vão ver que na esquerda, né, na esquerda, peraí, deixa eu só botar aqui. Ó, essa daqui é a extremidade da linha norte, extremidade da linha ao norte. Lá na esquerda, lá, repara lá em cima, lá, aquelas duas manchas vermelhas, ali nós já estamos chegando em Belgorod e Kursk. Estamos chegando em Belgorod e Kursk. Aqui é aquela pontinha que a gente viu da linha, que estava mais ou menos todo mundo próximo. É uma área muito difícil, de geografia fácil para quem se defende e difícil para quem está atacando, e congrega um volume grande de tropas. Esse vermelho mais claro, quase rosa lá em cima, é território russo. Ali é território russo. Então, repara que essa linha, né, a linha de fronteira, ela, então, já que é linha russa, os russos podem vir por ali e atacar. Não, porque é uma área que os russos não tinham concentração de tropas ali. Não tinham. Se você atirar suas tropas vindas do norte para o sul, sem que você escale uma linha de contenção minimamente próxima, as tuas tropas vão ser cercadas. Porque se os russos penetrarem no terreno ucraniano e não tiverem uma contenção por algum dos lados, eles vão ser absorvidos. Por quê? Porque os ucranianos despejaram tropas no terreno e permearam essas tropas. Então, a Ucrânia tem mais soldados do que a Rússia? Aí sim. Nessa região, a relação de soldados ucranianos é maior do que a relação de soldados russos. Na linha de frente, como um todo, os russos têm pouca gente, mas tem, em muitos lugares, ainda tem tropas, mais tropas do que os ucranianos. Nessa região, não. Por incrível que pareça. Os russos lutam aí com inferioridade numérica. Aquelas áreas onde os mercenários são mais jogados é aí. Porque aí é uma área de alta rotatividade, de muita morte. Se cobra muito do infante aí. A infantaria aí é muito cobrada. A linha aí é chamada linha quente, linha viva. Você praticamente não tem dias de paz aí. Aí a bala come. Ó. Lá no sul, onde eu mostrei, perto de Kursk, Zaporizhzhia, ali tem dia ali que você não tem atividade na linha. Aqui não. Aqui você tem atividade todo dia na linha.
todo dia na linha. É uma área que é terrível, 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 terrível. Bom, eu acho que. Deixa eu botar esse mapa aqui. Esse aqui é o mapa geral que eu comecei a live. Não acabou, não. Como é que tem muita coisa aí? Mas só para vocês terem ideia, né? A última imagem que eu mostrei para vocês, é aquele aglomerado de tropa que tem lá em cima. A linha é uma linha difícil para os russos, né? Essa coisa da Rússia de fazer uma guerra conta-gota, uma guerra estanque, uma guerra com poucas tropas, uma guerra. O professor Lineker fala isso muito bem, a irritante paciência estratégica dos russos. A paciência estratégica dos russos é a mesma dos soviéticos, extremamente irritante, isso irrita qualquer um. Porque tem hora que fala assim, pô, vocês não estão vendo, vocês estão devagar, paz de maceira. Mas depois que eu passei a conviver com russos em vários níveis, russo professor, russo diplomata, russo dirigente, russo militar, russo amigo, eu fui vendo que isso é um padrão deles. Eles são todos muito pacientes. Eles têm uma paciência, é difícil você conhecer um russo sobressaltado. Então, essa paciência faz com que eles fiquem exercitando a coisa de pensar se não vai, se vai daqui, se vai dali, se ataca daqui a pouco, se ataca. Isso vai te irritando, que você que está aqui do outro lado, tu não consegue compreender se é isso mesmo, né? Tu aposta nisso. Porra, por que não ataca ali? Por que não destrói aqui? Então, essa guerra dos russos, de conta-gotas, com base nessa paciência estratégica, ela vai levando o conflito, estendendo o conflito, mas isso tem uma coisa interessante, o ônus do conflito ele fica sendo minorado, porque se tu der um ataque, a OTAN vai gritar, caraca, os russos já chegaram aqui, mas se tu vai devagarzinho, você atenua o alarde da chegada, quando viu, chegou, entendeu? Como se estivesse preparando o inimigo para a derrota. É mais ou menos isso. Eu vou botar aqui agora, eu peguei aqui alguns manchetes de hoje, de jornais europeus, só para vocês verem o clima, só para vocês verem o clima da Europa, como é que é péssimo, é pró-guerra, e eles acreditam que vão poder falir a Rússia, levar a Rússia para um colapso usando a Ucrânia. Apoio inquebrantável, Kaja Kallas é aquela representante Relações Internacionais lá da OTAN, da União Europeia, e 6 ministros, né, ministros das Relações Exteriores, admitem novas sanções contra a Rússia. Isso é aquele notícias em 5 minutos. Essa coisa é muito popular na Europa, né? 5 minutos, aquelas notícias de pílula muito rápido. É um jornal muito comum na Europa. Então, eles se reuniram na França, aí, parece que ontem, anteontem, para dizer que não aceitam tirar as sanções da Rússia, que tem que botar mais. Tem que ter mais sanções, que as que tem são poucas. Vamos embora. Gente, olha aqui, por favor, dispara o dedo no gostei aí, né, cara? Dispara o dedo no gostei. Ajuda esse canal com o Superchat Stick. Quem está chegando aqui a primeira vez, por favor, ativa o sininho. Vamos avançar junto aí. Não me deixa sozinho enquanto o algoritmo do Capital, não. Dispara o dedo no gostei. Olha aqui, para comprar os livros e placa, manda o WhatsApp, fala comigo. Para falar comigo é de graça, não paga nada. Olha aqui, esse aqui é o Le Figaro, na França. Ó, o Le Figaro aí, o Le Figaro francês. Depois da Ucrânia, os militares europeus estão se preparando para um confronto de longo prazo com a Rússia. Olha o que eles estampam no jornal. Declaram guerra. Sem vergonha nenhuma, eles declaram guerra à Rússia. Não tem problema nenhum, eles já declararam a guerra à Rússia. Vocês verem a loucura que é essa Europa. Isso aí vai botando água na caldeirinha dos fascistas. Porque os fascistas ficam assim, tá vendo? Os liberais querem levar a gente à guerra contra a Rússia, querem gastar dinheiro do povo em guerra, querem gastar dinheiro em arma. Pô, o povo que está fudido ouve os fascistas. A esquerda é incipiente, às vezes. Não na França. Na França, o movimento de esquerda, apesar de não ser aquela esquerda
que a gente quer e que a França merece, mas ela consegue se sobrepor à direita. Ainda mais que a Le Pen foi condenada agora por estar metendo a mão no dinheiro público, não sei se vocês viram, toda essa turma de direita que fica falando de corrupção, todos são corruptos, é tudo falso moralismo. Aquela coisa de acusar o outro daquilo que você faz. E aí tu mantém, né, a tua base mobilizada. Aí quando a coisa acontece contigo, quando tu é pego com a boca na botija, basta tu negar e dizer que é a armação do inimigo. Olha aí, isso é que eles estampam no jornal. Aí a população lê isso, cara, fica ora assustada, e os mais espertos falam, pô, já vai gastar dinheiro com guerra, os fascistas vão lá, os liberais querem nos levar à guerra, querem fazer igual na Primeira Guerra Mundial. Olha aí, seu Le Figaro na frente. Vamos lá. Isso aqui é o The Guardian. Isso aqui é o The Guardian em inglês. Enfim, da guerra na Ucrânia. Kiev acusa a Rússia de crimes de guerra após ataque ao hospital militar em Kharkiv. Isso é uma mentira. Não atacou avião nenhum, hospital nenhum. É a mídia britânica é campeã desses factoides. Aquela turma dos capacete branco, eles têm aqueles tabloides franceses sensacionalistas, eles nasceram disso aí, dessas notícias mentirosas e sensacionalistas que os ingleses sempre fizeram da Segunda Guerra Mundial. Para mobilizar os ingleses contra os alemães, até porque Hitler era uma figura muito popular na Inglaterra, as pessoas gostavam muito do Dr. Hitler, que assim chamavam, que você precisou mudar corações e mentes da população inglesa a partir dessas notícias assim estriônicas. Isso é uma invenção do departamento de propaganda do MI5. E isso foi copiado para esses tabloides lá de fofoca, sensacionalista. Isso continua. Atenção, parece aquele idiota lá da Titia Armênia. Atenção, atenção, urgente, cuidado, Rússia ataca o hospital. Cara, até hoje tem um idiota que eu conheço que ele jura de pé junto que a Rússia atacou uma maternidade na Síria. Se a Rússia lutou na Síria o tempo todo para defender Assad e a população. Vai lá ver como é que está a Síria. Para que a Rússia ia atacar uma maternidade? Me diz. Quem ataca a maternidade é Israel, né? Mas não, mas para eles é a Rússia. Aí vem a manchete aí. Autoridades ucranianas denunciam um bombardeio direcionado e deliberado de hospitais. Presidente ucraniano diz que Estados Unidos e Europa devem responder aos ataques diários de drone russo. Entendeu? Tu vê que assim, é tudo estriônico, é que nem aquele tabloide. Toda a imprensa inglesa é nesse nível. Sensacionalista, estriônica contra a Rússia. Estou em guerra, né, contra a Rússia, né? Podemos esquecer isso. Esse aqui é o Der Spiegel alemão. Esse aqui é o jornal Der Spiegel alemão. Olha só. Europa nas garras dos imperialistas do gás. A Alemanha e a União Europeia estão em um dilema quando se trata de política energética. Donald Trump está sentado no Ocidente e quer forçar mais gás natural liquefeito a ele. Aquela história que eu já contei do absurdo que é o gás natural. Eles destruíram o Nord Stream, está lá no meu Instagram, eles destruíram o Nord Stream para obrigar a Europa a comprar o gás natural liquefeito 5 vezes mais caro dos Estados Unidos. No oeste, né, que é no leste, a Rússia está pressionando para um retorno do Nord Stream. Veja, se a Rússia fornecia gás melhor e mais barato pelo Nord Stream, por que era imperialismo? Por que era imperialismo? Se a Rússia tinha com a Alemanha uma política de ganha-ganha no fornecimento de energia. Me diz aonde que é imperialismo isso? Quem foi que destruiu o Nord Stream? Quem destruiu o Nord Stream?
E aí chama a Rússia de imperialista. Você está entendendo? Da onde que vem essa história de Rússia imperialista? Que setores da direita e da esquerda no Brasil se juntam para falar? Estão vendo da onde que vem isso? A Rússia fornecia gás mais barato, mais rápido, de melhor qualidade, em grande quantidade pelo Nord Stream 1 e 2. A OTAN foi lá e destruiu o Nord Stream, ferrou com a Alemanha. E eles chamam o Putin de imperialista. O Putin ganhou o que com a destruição do Nord Stream? Nada. Ele deixou de vender gás barato para a Europa, ficou ferrado. A Rússia deixou de ganhar dinheiro. Deixou de ganhar dinheiro. Mas a manchete coloca o Putin como Trump e diz que o Putin é imperialista. Bem, imperialista é o Trump. O Trump está lucrando com a destruição do Nord Stream. E a Rússia não. Nada, perdeu. Aí está dizendo que a Rússia pressiona para o Nord Stream. A Rússia pressiona o Nord Stream para quê? O Nord Stream é mais interesse da Alemanha do que da Rússia. Quem está pagando mais caro no gás é a Alemanha, nem a Rússia, não. Na Rússia o gás está sobrando. Aí fala assim: ah, professor, mas a Rússia dependia de vender esse gás para a Alemanha para ganhar dinheiro. Não. Vou mostrar para vocês o que, que a Rússia fez. Vou mostrar para vocês o que, que a Rússia fez. Olha aqui. Com relação a gás, quer ver? Olha aqui. Olha aqui. A Rússia, a Mongólia acabou de aprovar, que vai passar no seu território, um gasoduto. Olha o gasoduto que vai passar da Rússia para a China dentro da Mongólia. 962 quilômetros. Vai sair da Rússia para a China. Os engenheiros da Mongólia aprovaram hoje. Olha o tamanho do gasoduto que vai ser construído. Tu acha que a Rússia está preocupada em vender gás para a Europa? Que a Europa se foda, rapaz, sem gás. Entendeu? Quer que a Europa se foda sem gás. Aí ó, param para entender a doença. Chamar a Rússia de imperialista do gás. A Rússia praticava um preço mais barato do que todo mundo, fornecia grandes quantidades, foi sócia na construção do Nord Stream 1 e 2, teve o Nord Stream destruído, ficou no prejuízo, não está vendendo gás. Eu fico imaginando, eu pressionando alguém: tu vai ter que comprar o meu gás, ter que comprar o meu gás. Eu não tenho arma para te pressionar. Eu não tenho por que te pressionar. Alguém consegue acreditar que a Rússia exerce alguma pressão na Alemanha? A Alemanha está com medo da Rússia? Por isso. Essas manchetes que eu digo para vocês, camaradas, evitem. Vocês estão vendo de onde que é a origem do Rússia imperialista? Admiro gente que se diz de esquerda no Brasil chamar a Rússia de imperialista. Me admiro. Mas isso é um debate que eu estou cansado já de fazer. Porque eu acho ele pobre, acho ele tolo e acho ele inútil. Acho ele inútil. Sabe por quê? Quem entende o papel do Sul Global, quem conhece o antigo papel dos não alinhados, quem sabe a importância da luta anti-imperialista, quem conhece a importância dos BRICS, da integração desses países, da constituição de uma nova ordem política e econômica mundial, de uma política de segurança mundial, quem sabe de tudo isso, cara, dificilmente vai falar uma bobagem dessa, né? Então, deixo isso que é. Aquele ditado bíblico, né? Perdoai, Senhor, não sabe o que diz. Não sabe o que diz. Gente, olha aqui. Deixa eu só dar uma palhinha aqui, ó, para a turma que ainda não viu. Essa daqui é a capa do livro novo, hein? Estou só botando aqui porque estava na mesma pasta. Aqui, ó, aqui está aqui a capa do livro novo, ó. Capa do livro novo. O Caminho da Vitória, de Berlim a Moscou. Capa do livro novo, hein? Então fica atento aí. Livro novo para ser lançado em maio. Livro novo para ser lançado em maio. Guarda dinheiro aí, início de maio, o livro vai estar na pista aí. O livro é um calhamaço, virou quase com a enciclopédia. 420 páginas. A cor, hein? A cor, não é fácil não. A cor. Se prepara que dessa vez as edições Guerra Patriótica se superaram. Hein? Dessa vez nós fomos longe demais. Peraí, deixa eu botar aqui. Dessa vez nós fomos
longe demais. Dessa vez o livro foi longe demais. Vai ter uma promoção também de livro e placa, como a gente fez, já falei com meu irmão João, vamos lançar lá no canal dele. Vamos se preparar aí que o couro vai comer aí. Deixa aquela moedinha guardada aí, que o livro é o seguinte, 420 páginas não é brincadeira não, ó. É mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso aqui, ó. 2 livros desse aqui, ó. Se prepara aí que o couro vai comer e vai comer muito. Bom, então veja, a Rússia, todos os acertos que a Rússia fez com os Estados Unidos, eles são acordos pendentes. O acordo de segurança no Mar Negro está sendo cumprido em parte. O acordo de que a Ucrânia não ia atacar instalações energéticas russas nunca foi cumprido. A Ucrânia continua atacando. Atacou Sudza, atacou Krasmator e fez ataques, inclusive em profundidade, a Moscou no dia que estava assinando o acordo. Então, a Ucrânia não se dá para confiar na Ucrânia, porque a Ucrânia é um país governado por gente descarada, gente despudorada, gente desmoralizada. O fascismo tem disso, ele mente deslavadamente e não tem problema de mentir. A situação se torna complexa porque a Europa deseja a guerra e vai lutar pela guerra. Há um desejo muito grande de franceses e principalmente ingleses de escalar o conflito. Camaradas, eu digo com sinceridade, esse conflito, se for escalado, vai nos levar a uma situação iminente de guerra mundial. E quero dizer para vocês também que há um perigo rondando. Né? Os satélites russos têm informado, principalmente chineses, que há uma concentração de tropas muito grande na base de Diego Garcia, no Pacífico. O volume de bombardeiros tem aumentado nas últimas semanas na base de Diego Garcia, ao passo que o Trump vem ameaçando atacar o Irã. As informações dão conta de que o Irã já avisou, inclusive eu li isso no Tehran Times, de que se ela for atacada pelos Estados Unidos, ela vai atacar a base de Diego Garcia. É um dos pontos que ela vai atacar. Nos últimos 15 dias, o Irã tem aumentado os seus contatos com os russos e os protocolos, as parcerias e as alianças estratégicas envolvendo Rússia e Irã têm aumentado. Semana passada, semana retrasada, o Lavrov estava no Irã e semana passada o Shoigu estava em Teherã também. É óbvio que a Rússia está despejando mais armas e mais ajuda ao Irã. Que o Irã vai reagir, eu não tenho dúvida. Agora, essa coisa de que a Rússia vai proteger o Irã, não sei. Não sei, porque se isso for levar uma escalada na guerra, talvez não. Papel hoje que o Iêmen cumpre é extremamente importante. E vou dizer uma coisa para vocês: o Iêmen hoje recebe ajuda militar do Irã e da Rússia. Estão pensando que as armas que o Iêmen usa é de quem? É dele? Tu acha que o Iêmen tem condição de produzir aquilo? A indústria bélica iraniana, nos últimos 20 anos, ela é uma indústria que se desenvolve com apoio russo e chinês. Não se engane. Tem muita tecnologia iraniana, eles deram saltos gigantescos, mas o apoio russo e chinês é grande. O apoio russo e chinês não necessariamente está em armas, mas está em tecnologia, está em componentes, né? Está em inteligência artificial, está em uma série de setores que ajudam no desenvolvimento dessas armas, inclusive materiais nobres e raros, que a China tem abundância e o Irã precisa. Então, é uma situação difícil essa das ameaças que o Trump está fazendo ao Irã e coloca todo mundo em estado de alerta. Eu digo para vocês, a emergência do Sul Global já está afetando o equilíbrio no mundo. E é preciso que o Brasil comece a se organizar também. O Brasil precisa se reorganizar, se armar, a gente precisa matar eleitoralmente essa direita fascista e a gente precisa assegurar
nos próximos anos, uma esquerda firme, boa de guerra, no comando do país. Porque vai ser problema para o sul global e o Brasil não vai passar batido. O Brasil vai ser alvo de sanções, o Brasil vai ser alvo de guerra híbrida, de tentativa de golpe de Estado. A coisa não vai ser fácil para a gente. Os BRICS incomoda e incomoda muita gente não. Atentos devemos estar com essa situação na Ucrânia e com essas ameaças ao Irã. Isso não vai passar batido, entendeu? Camaradas, eu vou recuar, eu quero agradecer muito. Me ajuda aqui nos Instagrams, Guerra Patriótica, @literal1, Guerra Patriótica, Paiol Literário 1 e Geoestratégia Estudos. Não deixa de dar um gostei, ajuda o canal. Vou deixar o Pix aqui para tu dar uma forcinha, R$ 1, R$ 2, R$ 3, 5, 10, o que você der, tá bom? Onde pinga não seca, o canal é um canal humilde, está aceitando todo apoio e carinho dos camaradas. Quero agradecer, gigante. Um beijo no coração. Quarta-feira nós vamos estar com o professor Mergulhão aqui para continuar a série do leste europeu. Vamos falar de Albânia, hein? Quero todo mundo aqui firme ao pé do canhão. Vou recuar. Beijo no coração. Hurra!